E agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. Uma startup incubada no Parque Tecnológico de Santos e que integra o programa Sebrae for Startups na Baixada Santista está prestes a iniciar um projeto de grande impacto social e ambiental na Amazônia. A iniciativa pretende levar energia renovável para o povo de uma aldeia em Cruzeiro do Sul, no Acre. O objetivo é realizar um estudo de viabilidade e confirmar as condições hidrográficas para a instalação das turbinas oceânicas nos rios da região. Eles têm lá uma necessidade muito grande de geração de energia, né, de eletricidade. Acontece que eles têm lá algumas soluções que envolvem painéis solares e tudo mais, só que essa energia gerada por painéis solares não é suficiente para o consumo real que eles necessitam. Eles conseguem ligar apenas algumas lâmpadas e algumas coisas simples de baixa potência. E, por exemplo, uma geladeira, que é necessária para armazenar alimentos, né, conservar durante muito tempo, eles não têm. Eles até têm uma geladeira lá, mas a potência gerada por painéis solares não é suficiente para conseguir abastecer, né, alimentar a energia para uma geladeira. Então, eles precisam de uma fonte de energia que seja contínua, que tenha potência suficiente, não só para uma, mas para várias geladeiras, né, para a vida comum como a gente tem aqui na região sudeste, no sul do Brasil. Então, eles precisam ter isso lá, né? O que acontece? A aldeia no Manaus, ela é rodeada por grandes rios, né? São rios importantes, na verdade, e que tem uma grande quantidade de fluxo, né, contínuo ali do rio. O rio corre com correnteza bastante interessante lá, com potencial para geração de energia. Então, o que nós esperamos? Colocar nossa turbina lá, nesse rio, né? Aliás, são dois rios, Rio Branco e Rio Tauari. Esses dois rios têm esse potencial, a gente quer colocar turbinas ali e gerar energia constante 24 horas por dia para toda a aldeia, mais ou menos 150 pessoas que vivem lá. O CEO da empresa já esteve na aldeia para conhecer as condições de viabilização do projeto. Estive lá agora no início do mês de dezembro, né? Na verdade, entre os dias 8 e o dia 12 de dezembro. E pude conhecer toda a aldeia, conhecer o potencial desses rios, naveguei por esses rios, inclusive. Em algum momento, ah, o indígena que estava pilotando a embarcação, ele desligou os motores para a gente ser levado pela correnteza, então deu para perceber que a embarcação estava toda desligada, né, e nós estávamos sendo carregados pela correnteza. Ó, esse aqui estamos indo só com a correnteza do rio. Tem um pouco do embalo ainda, né? Do motor. Então, nós percebemos ali que sim, tem um potencial gigantesco para a geração de energia para a aldeia. Eles sentem hoje os efeitos da crise climática, Alex, porque o calor intenso que eles percebem agora, dos últimos 10 anos para cá, é muito diferente do que eles estavam habituados, né? Desde o início, desde a memória ancestral daquele povo. Então, eles sentem o calor, que é um incômodo constante. Além disso, o rio seca, de certa forma que, não totalmente, mas alguns peixes morrem, né, no leito, presos no leito. Então, eles têm falta de alimentos, né, em razão dessa crise climática, do calor intenso, e não podem pescar e não podem armazenar. Então, a solução de geração de energia vem justamente encontrar, né, essa necessidade que eles têm de armazenar os alimentos para não passar fome, porque eles realmente têm momentos que eles têm necessidade alimentar, eles passam fome realmente. Então, a nossa solução visa resolver um problema de urgência para esse povo. Maurício também explica como será a captação de recursos para a instalação de todo o sistema. Depois do projeto, né, que nós estamos bancando o projeto, o desenho, o estudo, a gente vai buscar fomento, a gente vai buscar parcerias com os governos, as prefeituras, né, que de alguma forma têm uma autonomia sobre aquela região, e também parceiros comerciais, né, grandes marcas, eletrodomésticos, que além de ajudar com o financiamento da infraestrutura necessária para a ligação da eletricidade naquela aldeia, também com os aparelhos, né, com geladeiras, com freezers e outros aparelhos necessários para que a população tenha um pouco mais de conforto ali. Então, a gente vai buscar, a gente vai atrás desses recursos que praticamente todas essas grandes marcas têm, né, de
cota social, de fomento social. Mas existe um outro desafio a ser superado. O projeto da Tidal Watch aguarda desde 2024 a realização da etapa de testes no Brasil, antes da tecnologia ser homologada. A gente não consegue avançar de forma célere, a burocracia é muito grande, os tempos para resposta de uma versão do contratual acaba sendo longa demais, então a gente ainda está esperando, ou seja, a gente está aí há 18 meses nas tratativas para a contratação dos ensaios. Então, hoje, a gente já trabalha com a perspectiva de um plano B, de fazer esses testes fora do Brasil, embora sejam muito mais caros, mas a gente não consegue enxergar saídas, né? Já que o laboratório aqui no Brasil não consegue dar a celeridade ou a atenção necessária quanto a gente precisa para que um projeto nacional realmente chegue, alcance as vias de fato de resolver um problema de uma população. Então, o que a gente sabe que a tecnologia funciona, os testes, na verdade, servem para a gente ajustar com a curva de potência que só é capturada em ensaios controlados o projeto de um gerador elétrico, né, adaptado à condição de velocidade de corrente e de dimensão de turbina. Então, a gente precisa disso para ter essa curva, que só é alcançada em testes laboratoriais controlados. Se estes obstáculos forem vencidos, Maurício já sabe exatamente como montar o sistema na aldeia do Acre. Em termos de potência que a aldeia necessita, gira em torno de 200 kW, e isso pode ser 4 turbinas pequenas, tá, para a geração dessa potência lá no rio. Evidentemente, se eles tiverem condições e receberem doações de, por exemplo, ter alguns aparelhos de ar-condicionado, né, que eu vejo absolutamente necessário para eles, devido ao altíssimo calor. Eles não têm como desviar desse calor intenso, seria com aparelhos de ar-condicionado. Então, eles precisam comprar, ter recursos para ter os ar-condicionados, né, esses aparelhos de ar-condicionado, e precisa de potência também para isso. Então, assim, havendo um aumento de consumo, e que a gente espera que haja, né, pode chegar até a 500 kW, 600 kW de potência. Chegou os 5 primeiros A-29N Super Tucanos para a Força Aérea Portuguesa durante uma cerimônia com a presença de autoridades, executivos da Embraer e convidados. A entrega ocorreu um ano depois da assinatura do contrato de aquisição e fez parte de uma encomenda de 12 unidades. Na ocasião, a Embraer e o Estado português assinaram uma carta de interesse com vistas ao potencial estabelecimento de uma linha de montagem final do A-29N em Portugal. As aeronaves produzidas nesta linha deverão atender a eventuais demandas de outras nações europeias, por meio de negociações governo a governo, contribuindo para o fortalecimento da base industrial de defesa em Portugal e na Europa. Assim, Portugal se juntou a uma lista de nações que aproveitam as capacidades comprovadas do A-29 para os mais variados tipos de missões. O Super Tucano é líder global em sua categoria, tendo sido selecionado por 22 forças aéreas no mundo todo. O A-29 Super Tucano é uma aeronave multimissão equipada com tecnologia de ponta para identificação precisa de alvos, sistemas de armas e um conjunto abrangente de comunicações, com capacidade aprimorada por sistemas aviônicos com avançada interface homem-máquina integrados a uma estrutura robusta. Além disso, tem requisitos de manutenção reduzidos, oferece altos níveis de confiabilidade, disponibilidade e integridade estrutural com baixos custos operacionais. E o Conexão Porto Indústria fica por aqui e volta amanhã às 7h30 da noite.